Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Suzuki. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, quarta-feira, dia 22 de junho do ano de 2016. Estamos aí, quase aí, terminando o mês de junho, hein? O mês aí das festas juninas. Bom, o assunto que eu vou falar hoje seria uma notícia que eu estava vendo hoje na CBN, né? Hoje pela manhã. E uma coisa também que eu não sabia. Por isso que às vezes a gente tem que ficar ouvindo alguns jornais para a gente saber de algumas coisas que a gente nem tem conhecimento. Existe um supercomputador que o governo comprou, instalado no Instituto de Ciências, né? Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis. Já faz um ano, né? Acho que de 8 de julho, né, vai fazer agora um ano, que tem um supercomputador. O que seria esse supercomputador? Esse supercomputador ele serve para poder facilitar e agilizar trabalho de pesquisas científicas. Por exemplo, uma pesquisa de uma doença, de uma cura de uma doença, um mapa genético. Entre eles, da cura da dengue, do chikungunya, estava sendo feito um mapa genético para saber as causas realmente para estudar mesmo esses vírus, do Zika vírus, do chikungunya e dengue, né? Então, e outros tipos de doença também, esse computador ele faz uma leitura. Ele tem um processamento que chega a ser 1 milhão de vezes mais, né, a memória dele, com mais capacidade, mais rápido do que um notebook ou um computador de mesa normal, né? Mas por que eu estou falando nisso? Porque hoje de manhã vi uma reportagem exclusiva da Rádio CBN, então vocês precisam prestar muito atenção no que eu vou falar aqui, certo? A notícia é que o supercomputador Santos Dumont, ele está sendo desligado uma boa parte do dia, porque ele não pode ficar o dia todo ligado por falta de energia. Não é falta de energia, é falta de dinheiro para o pagamento da energia. Por quê? Tudo isso consome esse computador. Ele não é igual, muitos vão imaginar, mas é um computadorzinho normal. Não é. Eu tenho até a foto dele aqui. Ele é mais ou menos assim, esse supercomputador. Mais ou menos assim. Então ele tem um monte de peças, então ele consome muita energia. O que está acontecendo? Que o Instituto, o Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho, ele não está recebendo verba do governo para pagar a luz. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão desligando o computador uma boa parte do dia, só deixando ligar em horários fora de horário de pico, né? No começo da tarde, por exemplo, ou madrugada, por conta disso, por causa da falta de pagamento, né? Então, isso que está prejudicando, né? Mais de 90 mapeamentos, né, científicos, muitos até de curas de doença até grave, estão sendo interrompidas por isso. Então quer dizer que é complicado dizer, porque falta, o preço para poder arcar todo esse pagamento da luz nesse instituto para funcionar o supercomputador é 500 mil. Imagina, você gastar 500 mil reais, né? Mas é necessário. O que a gente fica perguntando? O que será que aconteceu com o dinheiro? O que será que aconteceu, né? Eu não descarto a possibilidade, eu não vou dizer que a crise que fez o dinheiro não ser repassado. A crise financeira não é o motivo. É uma outra crise, a que todos sabem, a política. Por quê? Desde maio está dando esse problema nesse instituto, né? De falta de pagamento. Desde maio. Justamente quando estava tendo aí a transição aí do governo, por causa da votação do impeachment da Dilma e tal. Então é complicado, porque às vezes a pessoa tem que entender, a pessoa está longe, às vezes não entende como que é complicado essa questão governamental, essas coisas públicas, né?
foi uma transição de governo. Talvez o governo da Dilma, no final dela, antes dela ser afastada, não quis passar o dinheiro, porque ela ouviu informações que ela, por saber que ela não vai ficar, ela não deu dinheiro para muita coisa, cortou dinheiro de muita coisa. Eu não vou dizer que o Brasil não tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro, sim. O Brasil tem muito dinheiro. O que vai acontecer? Agora o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação, né, que é o Gilberto Kassab, que é o ministro, curiosamente, o mesmo ministério que vai definir o futuro da nossa vida na internet, né, do limite da internet banda larga, que eu creio que vai dar para trás, mas outro dia eu falo mais informações sobre isso, continuo falando sobre isso. Mostrou uma nota que para eles poderem liberar o dinheiro precisa de uma notificação do Instituto e do governo, uma notificação. O governo anterior da Dilma não fez porra nenhuma. O governo ele vai fazer isso, o governo Michel Temer, esse ministério, mas demora muito, porque para você pedir uma verba, mesmo que seja um órgão público, esse instituto pedir uma verba tem que primeiro tem que fazer um levantamento de orçamento, depois tem que passar pro como chama, Tribunal de Contas da União, tal, para não dar pedalada fiscal, essas coisas aradas todas, para liberar o dinheiro. É uma coisa burocrática, né? Mas isso para a gente entender uma coisa, cara. Isso para entender que tem coisas que entender que no Brasil o que acontece? Tem gente que gasta milhões por uma coisa que não presta e tem gente que gasta milhões por coisas que deveria gastar naquilo. Eu não vou dizer, cara, muitos vão falar assim, mas tem gente que gasta milhões para contratar fulano ciclano. A gente tem que entender uma coisa. O governo, ele procura investir. Só que existe no Brasil burocracia. Entre eles, o presidente, o Michel Temer, por exemplo, pode pegar os 500 mil lá do Tesouro e investir aí para pagar a luz para o supercomputador continuar funcionando. Só que para isso, para ele não fazer igual de uma vez, que é pedalada, ele tem que primeiro consultar o Tribunal de Contas da União, consultar senador, ou seja, é uma burocracia, né? Mas tem que ser feito assim. Porque se não for feito assim, vai ser igual o caso de uma vez, que ela fez as pedaladas, pegou dinheiro e ninguém ficou sabendo. Aí fode de vez com o nosso orçamento do nosso país. Então, às vezes as pessoas estão alienadas pelo ódio, pela manipulação da mídia, mas elas não têm o conhecimento realmente do que é um governo, né? As pessoas ela tem a ideia do que é governo superficialmente. Eu também tenho uma ideia superficial. Só a gente ouvir comentários, ouvir algumas rádios como a CBN, por exemplo, as rádios mais inteligentes, que você vai ficar sabendo realmente um pouquinho da profundidade. Porque o governador, o prefeito, o presidente, ele tem a caneta para fazer tudo, fazer muita coisa, mas ele não faz tudo, não pode fazer tudo. Porque primeiro tem que passar por uma série de situações, tem que passar pelo Tesouro Nacional, pelo Congresso. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simples. As pessoas acham que é simples governar, vou determinar, não é assim. Você não pode passar por cima de outras leis, de outros poderes, né? Aqui não é a presidência da República não é um poder absoluto no país, né? Alguns países, por ser ditadura, tem o presidente como um poder absoluto. Ele manda prender, manda soltar, assina leis, inventa coisas absurdas, tal. E aqui no Brasil temos essa autarquia, então tem que ser respeitado. Eu acho assim, cara, que o povo precisa conscientizar, precisa conhecer um pouco mais sobre a importância do supercomputador e que sim, sabe, fazer uma campanha. Eu acho assim, cara, as vaquinhas da internet, acho que serviria sim, né? Não, mas aí o problema é que se você pegar, porque você vai dar para dinheiro para público, não é a ONG, né? Porque para o dinheiro público você tem que passar pelo governo, tem a mesma burocracia. Mesmo que você doa dinheiro para o governo, você tem que passar pela mesma burocracia. É uma situação muito complicada, mas eu acho que vai dar a volta por cima. Na minha opinião, o supercomputador Santos Dumont, ele ficou parado por questão política. Eu acho que a Dilma não quis dar dinheiro. Não vou dar dinheiro para essa porra desse supercomputador porque eu que comprei, porque eu não vou estar aqui.
e ela jogou esse abacaxi pro Michel Temer. Eu tenho certeza que é política. Porque o Brasil tem dinheiro. Você vai falar, o Brasil está falindo. Não, o Brasil tem dinheiro. Eu acho que um dos países mais ricos do mundo. É um país, tirando os Estados Unidos e o Canadá, né, a América Latina, o Brasil é o país mais rico. Segundo o levantamento. É mais rico. Não adianta dizer que a Argentina está. A economia dele está crescendo, que o México. Não. O Brasil é mais rico. O Brasil é um país grande, o Brasil tem uma estrutura industrial muito grande, tem tradição em muitas coisas. Então o Brasil é um país rico. Então o Brasil tem dinheiro. Então a questão não é dinheiro, a questão é política. Simplesmente. Né? Essa é a minha opinião sobre uma coisa que até então, hoje de manhã, eu não sabia que tinha um supercomputador para poder mapear e fazer pesquisas científicas e sobretudo ligadas a cura de doença. Eu não sabia disso, graças a Deus. Coisa que eu não sabia, não ia saber assistindo Cidade Alerta, eu não ia saber assistindo Datena, eu não ia saber assistindo programas aí, Caso de Família, eu não iria saber disso assistindo o Domingão do Faustão, o Google, seja que porra do caralho for, né? Porque hoje em dia o povo só sabe de coisas que passam nesses programas aí da TV aberta, né? Fora isso não passa, né? Se bem que a Globo passa alguns programas inteligentes, lá o Globo Ciência, o Globo Rural, algumas matérias do jornal hoje, no Jornal da Globo são inteligentes e tal, mas o povo desliga, né? O povo prefere merda do que coisas inteligentes, né? Mas a Globo, até que a Globo faz uma coisa inteligente para a população, né? Eu não estou puxando o saco da Globo porque eu já apareci na Globo, porque semana passada participei de um evento da Globo, não é por isso, é porque realmente a Globo, ela no nível que a gente está, numa bosta que a gente está na sociedade brasileira, a Globo está procurando um pouco de cultura, coisa que a Record não faz, que o SBT não faz, que a Bandeirantes não faz, né? Trazer cultura para o seu cérebro, né? A TV acaba ao concurso, né? Faz. E uma emissora como a CBN, que é da Globo, falar que tem um computador, a TV aberta, o único que trata bem o cérebro do povo, né? Trata o povo como inteligência, é as TVs educativas, Cultura, TV Brasil e outras emissoras por aí. Então o que acontece? Fui saber disso da CBN, que eu não sabia que existia um supercomputador. Graças a Deus, fiquei sabendo e daí foi aí que foi criado o assunto, porque até então ele não tinha assunto pro vídeo de hoje, né? Bom, o supercomputador, por mais que teve todo aquele problema, ele me salvou, entre aspas, né? Não, mas eu espero que o governo aí do Michel Temer, o ministro Gilberto Kassab, o ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação, possa resolver esse problema, desenrolar esse problema lá em Petrópolis, né? Deixa eu ver onde é mesmo, no Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho. Tomara que tudo dê certo, né? Porque eu creio, estou sentindo que o Brasil está melhorando agora com o governo Michel Temer. Quem fala mal, porque quem é opositor, quem é a favor do governo que estava aí antes, tá? Abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Até mais.